Pode ser a do Linkzinho também. Já que eu provavelmente nunca mais vou falar sobre isso. Então, pode ser. É? Vamos ver. O Linkzinho também gosta de Chainsaw Man. Então, provavelmente ele também deve ter opiniões bem fortes. Vou colocar no 1.1. O cara teve a coragem de fazer o último capítulo da história com um final em aberto, um monte de perguntas que ele não respondeu e ainda... Cara, muita pergunta que Mas não ele teve respondeu. a audácia de resetar a história toda. Maluco, o Fujimoto, ele tem uma coragem, mas de um tamanho... No dia mesmo, que eu tô gravando é esse mesmo, vídeo, é o mesmo. mangá de Chainsaw Man Parte 2 acabou de chegar ao seu final. Não exatamente o final da parte 2, ou o final provisório da história, ou uma pausa, não. A história de Chainsaw Man, depois de 230 e poucos capítulos, acabou de chegar no seu fim. Cara, tem que ter uma parte 3. Agora, bora falar sobre a possibilidade de uma parte 3? Acho que dá. Acho que tem. Acho que tem como, se ele quiser, tá? Aventuras de Denji Power contra demônios tipo o do tomate. Pode ser. Um fim muito divisório, inclusive. Muitas pessoas gostaram, acharam que foi um final interessante, um final bacana. Algumas acharam um final mediano e muitas pessoas acharam um final horroroso. Um dos piores finais que já existiram na história. Inclusive, muitas pessoas acham que ele é um final que desvaloriza todo o resto da obra. Como se tudo agora fosse uma porcaria, porque esse final estraga todo o resto. No dia que esse capítulo final saiu, eu participei de uma live onde comentei tudo que eu achei do final da história de Chainsaw Man. E é claro, já posso adiantar aqui pra vocês que sim, eu gostei. Eu sei. Eu também gostei. Aí é que tá. Boa, Linkzinho. Oak 505 mandou R$5. Oi, Oak. Luca, acho que precisamos falar de obras demais justas que comprem suas promessas e suas propostas. Concordo, hein? Concordo. Tem alguma solução? Alguma sugestão de obra aí que você acha que dá pra fazer isso? Uma parte 3 dá, cara. Porque, tipo assim, querendo ou não, tem muito personagem aberto que não teve final nenhum. E é isso aí. Se o cara quiser, ele faz, mano. Se o Fujimoto quiser, ele continua a história facinho. Até com spin-off, se ele quiser. Se quiser spin-off, faz spin-off. Sei que existe uma reação emocional muito grande com uma história tão impactante assim como Chainsaw Man. Tem muitas pessoas indignadas, com raiva, ódio e fúria no seu nível máximo, mas eu gostaria de dizer que se você especificamente não gostou da história, esse daqui não é um vídeo pra te convencer que esse foi um bom final. Na verdade, foi um vídeo pra falar porque eu gostei do final. Porque eu sinto que mesmo que ele possa ter um defeito aqui e ali, eu me sinto extremamente satisfeito com toda a Aqui, ali, aqui, ali. jornada e todo o final que a história de Chainsaw Man teve. Alguns. Então, bom, se você quiser realmente entender o porquê eu gostei do final, acho que você vai ter que prestar bastante atenção. Então, oi, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de Bora. animes. E não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Zet Bell, Code Geass, ok. Falar sobre o final da história de Chainsaw Man. Bom, senta aí e vem comigo. Para aqueles que leram o último capítulo da história, sabem que ele funciona como se fosse uma espécie de reset ou mudança de timeline da história de eventos onde Chainsaw Man aconteceu. Muito semelhante, inclusive, a uma das partes do universo de Jojo, né? Onde o universo deu uma espécie de reset em que vários eventos se misturaram e um novo universo E Jojo faz muito melhor. começa com os personagens vivendo uma vida mais feliz, como o próprio Denji, por exemplo, que vive boa parte da sua vida sem o Pochita jamais ter existido. Ou seja, Chainsaw Man nunca foi criado. Quando Analista, Gachakuta é bom? Vale a pena? Cara, só vi 4 episódios, não sei dizer se vale a pena. nós chegamos no fatídico dia da morte do Denji, ao invés de ele ter sido morto e se tornar o Chainsaw Man, o que acontece ali é que ele conhece a Power, que ajuda ele a ficar vivo. Eles são levados à segurança pública pela Nayuta, porque caso vocês não se lembrem, a Makima ela só existia porque ela era obcecada pelo Pochita, no caso. Então, como nessa vida aqui, ela supostamente viveu um momento onde ela foi criada como uma garota normal, então ela é uma outra personagem. Por mais que alguns personagens mais específicos também não sejam Todas as consequências do universo anterior, digamos assim, foram muito importantes pra tudo que acontece agora. A Makima não é uma psicopata maluca que vai atrás do Denji e nem querer conquistar o mundo. Power gosta de cachorro e por isso ela salva a vida do Denji, eles ficam juntos. E isso era o quê? Era o pedido do Aki. Então, tipo assim, todas as ações da primeira timeline, digamos assim, contribuem para uma consequência direta dessa nova, que vai ser uma vida muito mais normal, muito menos intensa, muito menos horrível, digamos assim. mostrados, você consegue pré-entender a ideia de que eles viveram vidas felizes. Como, por exemplo, o Aki, vamos supor, que toda a ideia da história dele era que ele tinha sido recrutado pra segurança pública pela Makima. Sem isso ter acontecido, a gente consegue entender a ideia de que talvez a família dele nem tenha morrido e ele possa ter vivido uma vida feliz. Denji, nesse novo mundo, chega a conhecer a Asa por um breve momento, ele ajuda ela a conseguir alguns amigos e fica encarando ela viver uma vida normal. Quase como se ele sentisse uma espécie de conexão, antes de virar as costas e ir embora. Simplesmente nunca conhecendo ela. E é claro que depois de ter visto 200 e poucos capítulos, um monte de coisas acontecerem, plots, mistérios, detalhes, muitas pessoas
pessoas tiveram essa impressão do, tá, bicho, por que diabos o final da história é um reboot do nada? Que eu não diria exatamente que foi um reboot do nada, nem exatamente que foi um reboot, as coisas não são tão simples assim, mas, bom, vamos lá. A história de Chainsaw Man pra mim sempre foi uma história que teve dois temas centrais, trabalhados durante toda a obra. Uma delas é o nome de uma trilha sonora muito popular da história, inclusive, né? Dreamer Boy, garoto dos muitos sonhos. Denji foi durante toda a história esse personagem perdido nos seus próprios delírios e nos seus sonhos, sempre sonhando em como ele vai ser feliz quando ele conseguir mais coisas. Mas E ele era ganancioso pra caralho, tá? Nunca tava satisfeito esse porra aí. E nunca conseguiu perder a virgindade, morreu virgem. mulheres, E sem bola, mais dinheiro, mas e nunca sem olho, e sem rim. feliz com o que ele já tem. Nunca E sem conseguiu tudo. entender a ideia de que sonhos gigantescos nunca vão preencher o vazio que você pode preencher vivendo agora, valorizando coisas pequenas como ter uma família, amigos, rotina e outras coisas. Nós sabemos que nos últimos capítulos da história de Chainsaw Man, o que tava rolando não era exatamente só uma grande briga, o que tava rolando na real era meio que o fim do mundo, se vocês pararem pra pensar. O medo de grandes demônios acabou fazendo com que os Estados Unidos entrassem em guerra com a União Soviética, os caras criaram armas nucleares, países estavam tendo mortes em constante estado, um monte de ataques bizarros estava acontecendo no mundo, e pra piorar, seres humanos e nenhuma criatura viva morria mais, porque o Chainsaw Man já tinha devorado o conceito da morte, então as pessoas elas conseguiam Isso também é bíblico, tá? Você vai querer morrer e você não vai poder morrer. Então, muito legal. sofrer até quase morrerem, mas elas não morriam mais. E isso fez com que, por exemplo, insetos aumentassem muito de número, porque quando uma barata tinha filhotes, agora nenhum filhote morria, então de repente começaram a ter 300 milhões de baratas que iam devorar os seres humanos vivos. Ó o cururuxa aí, o grande baratão. Um monte de coisas em cascata Gold. começaram a acontecer, e é praticamente como se a raça humana tivesse sido inserida nesse turbilhão de caos e destruída. Não tem uma outra coisa pra poder dizer, a não ser o fato de que o mundo de Chainsaw Man, por conta de que o Chainsaw Man existia, acabou. Toda a história era uma grande tragédia que levou ao fim do mundo no final das contas. Depois que a história da parte 2 chegou ao fim, eu tirei um dia inteiro pra ler todos os 130 e poucos capítulos da obra de uma forma bem direta, pra eu conseguir sentir um pouco mais todas as mensagens e tramas que o Fujimoto, como criador da obra, queria passar. E eu acho que é meio óbvio de se dizer, jovens, que o Pochita nunca foi exatamente o demônio da serra elétrica, porque já começa que serra elétrica, ela não apaga conceitos, né? Fora que o poder do Pochita É extinção. também não é esse, né? Oak Quinta 5 mandou R$ 5. Oh. Exemplo é Gurren Lagann e Fullmetal. Gosto de subversão. Mas os autores às vezes se perdem em suas Suas propostas, eu acho que ele ia querer dizer isso, né? Concordo. Eu não vi o Gurren Lagann ainda e nem terminei o Fullmetal, mas todo mundo fala isso, né? Apagar conceitos. É algo que parece bem mais extenso. Lendo a parte 2 inteira, eu sempre acreditei na ideia que Pochita era algo muito parecido com, talvez, o demônio do esquecimento, alguma coisa parecida com isso. Extinção pra mim faz mais sentido, até por isso que envolve desmatamento, né? Visto que esquecimento Certo. é o maior medo de todos os demônios da história de Chainsaw Man. Se você parar pra pensar, boa parte da história de Chainsaw mostra sobre como todos os demônios da história sempre querem ser lembrados, temidos pelas pessoas pelo nome deles. Todos eles nascem com um nome: sangue, escuridão, queda, seja esse nome qual for. Até o próprio demônio da guerra, por exemplo, fala sobre como ele sentia medo de ser esquecido. Sendo assim, Pochita era o demônio mais forte da história de Chainsaw Man. Não tem uma outra dúvida agora que a história acabou, né? Ele era facilmente o mais forte de todos. Mas isso era uma parada extremamente negativa. E eu acho que aí entra uma coisa que é muito engraçada, que era o segundo tema da história de Chainsaw Man, que é buscar coisas que você não pode alcançar. Vocês já perceberam que cada um dos demônios de Chainsaw Man tem um sonho que eles simplesmente não conseguem alcançar por conta do que eles são e do porquê eles foram criados? Na parte 1 é mostrado que a Makima tem o sonho de ter uma família. Ela sempre queria pessoas que fossem iguais a ela na vida, mas por ter os seus poderes de controle, ela nunca ia conseguir realizar esse sonho. Porque pra ela, pessoas não estavam no mesmo patamar. Logo, ela seria solitária pra sempre. Pessoas nunca A amariam. natureza dela é o controle, então, tipo assim, pra ela superar essa natureza, ela precisaria de toda uma educação pra isso, que é o que a Nayuta é. A Nayuta é uma forma da Makima de entender melhor sobre ela e sobre os outros desde criança. Ela pelo que ela é. O demônio da guerra que queria tentar entender os pecados das pessoas. Por que uma pessoa fazia uma coisa ruim e ela sentia culpa? No fim das contas, ela nunca conseguiu chegar em compreensão mútua com ninguém, nem mesmo com um pássaro. E isso foi mostrado bem perto do final da história. O demônio da morte, por exemplo, que estava fadado a destruir o mundo, mas na realidade gostaria de viver uma vida comum, aproveitar o festival do colégio ou alguma coisa do tipo. Do mesmo jeito que todos esses, assim era o Pochita. O sonho do Pochita, em tese, seria que ele gostaria muito de ser abraçado por alguém. Mas eu acho que isso é bem forte, uma espécie de metalinguagem pra poder dizer que ele queria um amigo. Alguém que Pô, imagina você tentar ser amigo de um cara, abraçar um cara com uma motosserra na cabeça. É difícil, né, mano? gostasse dele e que estivesse com Mas eles. o lance aqui é, tipo, que o Pochita era forte demais. Eu acho que isso que afastava os outros demônios dele. Sem ser pelo seu poder. Isso finalmente foi possível. Mas ele tinha até subordinados, né? Tinha o Bin, tinha... Ah, cara, olha isso. Olha como tinha isso mesmo, mano, desperdiçado. A gente nunca vai saber
porra nenhuma dos subordinados do Pochita no inferno, nada. Depois que o Pochita teve uma grande luta Nada, e ficou em uma forma enfraquecida, onde ele se encontrou com o Denji. Tinha até esquecido disso, cara. Nossa, mais isso. E então, ele desejou ver o Denji realizando todos os seus sonhos, que também era algo impossível. Como o Pochita era tão forte assim, Denji ser o Chainsaw Man foi uma maldição durante toda a sua vida. Em praticamente 200 capítulos, isso é algo muito engraçado, mas por mais que Denji gostasse muito de ser o Chainsaw Man, ele foi usado como uma ferramenta praticamente o tempo inteiro. As pessoas queriam o poder do Chainsaw Man, queriam tornar a vida dele o mais miserável possível pra usar aquele poder ao seu benefício próprio. Então, a Power e o Aki, que foram a primeira família do Denji, que morreram pra que a vida dele se tornasse ruim, pra que o Chainsaw Man aparecesse. Nayuta, que foi uma irmã mais nova do Denji, que morreu pra que o Chainsaw Man aparecesse. A Asa Mitaka, Yoro, qualquer outra pessoa que estivesse em volta de Chainsaw Man, ela sempre ia ser envolvida em um turbilhão de coisas acontecendo, simplesmente porque, durante 200 e poucos capítulos, e enquanto Denji passa por essas situações, o que a gente vê na maioria das vezes é Denji se perdendo fortemente em seus sonhos. Ele acha constantemente que vai ser mais feliz no futuro, mesmo que pareça que ele está feliz agora. A ideia de um garoto sonhador, né, o Dreamer Boy que tem nas trilhas sonoras de Chainsaw Man, é engraçado porque é uma das frases que mais representa o Denji durante toda a história. Um personagem que tem realmente um arco negativo, constantemente insatisfeito com o que ele tem, porque não consegue entender o que é felicidade. Denji não sabe exatamente como ser feliz, porque ele não era antes, mas ele realmente se divertia quando tinha pouco. Ao longo da parte 2, nós temos uma dezena de momentos simbólicos que foram feitos apenas pra você olhar e descobrir a ideia de que ser o Chainsaw Man era a pior coisa que já podia ter acontecido na vida do Denji. Essa página, por exemplo, pra mim, representa muito bem isso, com o Denji criança falando que quer ser o Chainsaw Man, e do lado dessa foto tem a casa dele e a família dele, né, os cachorros, o gatinho que ele tinha, sendo queimados vivos. Basicamente, ser o Chainsaw Man destruiu a vida comum que o Denji poderia ter tido. Destruiu a pessoa normal que ele poderia ser, que em tese era o sonho dele. No final, Denji acaba perdendo tudo: família, amigos, conquistas, e o fim do mundo chega praticamente dentro de Chainsaw Man. O que é uma coisa muito engraçada, porque a maioria das pessoas falaram sobre como o reset era uma coisa muito tensa, já que ele apagava tudo que tinha acontecido, mas... Mano, a galera não lê, né, mano? A galera falar que não teve nenhuma consequência, mano, meu Deus do céu, não foi pra lugar nenhum, pelo amor de Deus. Se vocês forem parar pra pensar, isso já tinha rolado, na real. O mundo de Chainsaw Man tinha literalmente acabado nos últimos 3 capítulos. E é aí que entra essa entrevista aqui. Se você nunca viu esse texto, isso é uma entrevista que o Fujimoto, o criador da história, deu quando Chainsaw Man começou a parte 2, onde ele fala o seguinte: você conhece o filme O Grande Lebowski? Aquele filme realmente me fez pensar. O que foi aquilo? Quando eu terminei de assistir, nada foi resolvido. Tudo era bastante sem sentido, mas ainda assim o protagonista teve desenvolvimento, a história progrediu, havia esse absurdo sublime que eu adorei. Quero que Chainsaw Man deixe o leitor com esse mesmo gosto. Agora para um pouquinho e pensa sobre a sensação que você teve vendo o último capítulo. A primeira reação. Você não teve essa sensação de que nada foi resolvido? De que tudo foi pra nada? De que toda aquela jornada não teve significado? E é isso, o Fujimoto jogou a história toda fora? Inclusive, essa é a razão de muitas reações raivosas das pessoas? E é aí que tá. O ponto pra mim, na verdade, é meio que o oposto. O Chainsaw Man existiu, e o que a gente viu nesses últimos 200 capítulos foi uma conclusão disso. 200 e poucos capítulos de como o Chainsaw Man levou o mundo ao seu fim. Mas no fim das contas, o Pochita finalmente desistiu. Assim como todos os outros demônios que não podiam realizar seus sonhos, ele foi provavelmente um dos únicos que conseguiu realizar seu sonho. Ele tinha um amigo de verdade, que era o Denji. No fim das contas, Pochita conseguiu abraçar o Denji como um amigo. E então ele decide fazer esse grande sacrifício de não existir. Pelo menos tentar fazer isso, pra que conscientemente a gente tivesse um novo mundo onde outras coisas poderiam acontecer. É uma coisa muito divertida você pensar em quantas opções a gente tem do final aberto da história de Chainsaw Man. Porque se a gente parar pra poder pensar de fato, é engraçado. No fim das contas, o Pochita disse que ele e o Denji tinham sido devorados por um demônio, então eles podem só ter morrido, eles podem só ter ido pra um paraíso da vida. Todo o último capítulo pode ser uma espécie de grande sonho ou looping eterno, porque se vocês pararem pra poder observar o último capítulo, bom, a parte 1 e a parte 2 de Chainsaw Man, elas ocorrem em períodos de tempo diferentes, mas todo o final da história aqui, ele faz praticamente uma junção, né, se vocês forem parar pra pensar, tipo, a Asa tá na escola, ao mesmo tempo que o Denji tá começando como caçador de demônios, ao mesmo tempo que a Nayuta já existe, é como se o Pochita ativamente tivesse mudado um monte de coisas no universo pra que o Denji pudesse ter uma vida feliz. Tipo, a Power gosta de cachorro. Pô, não só o acaso, mas é como se o Pochita tivesse realmente reescrito uma linha do tempo. Então, por quesito de mistério, sim, a história ainda deixa muita coisa em aberto pra você pensar no que exatamente era o Pochita. E eu até que gosto bastante dessa ideia de que ele nunca foi exatamente explicado, a gente não sabe exatamente o que ele era, e eu acho que seria bem mais interessante na real a gente não saber o que ele era. Quem sabe talvez no futuro em uma one shot ou em algum mangá extra a gente descubra isso. Agora, a respeito do final da história em si, toda essa parte final, o que eu sinto a respeito da parte final, jovens, ela pode ser resumida nessa página aqui.
Se você não pegar de primeira, bom, essa é a página que o Denji vai salvar a Asa de fazer aquela cagada, né? De tropeçar na frente de todo mundo. E aí depois daquilo, a vida dela vai virar um inferno. Ela vai sofrer bullying, depois ela vai conhecer a Yoru. Um monte de coisas ruins vão acontecer. O que eu acho interessante aqui é que pra salvar a Asa de fazer isso, Denji precisa soltar a serra elétrica pra segurar ela. Sendo um pouco mais direto, essa é uma das páginas com a figura de linguagem mais bonitas de Chainsaw Man. Pra salvar a pessoa que ele mais amaria, Denji, em tese, não pode ser próximo dela. Ele precisa abandonar seu Chainsaw Man, ou seja, ele precisa soltar a serra elétrica, assim como no final das contas ele precisa deixar ela ir. O sonho dele de ser o Chainsaw Man se foi. A vontade dele de ser o Chainsaw Man também se foi. E agora... E esses outros personagens, mano... é tão triste, mano, que não tem nada, cara, não tem nada. O fake Chainsaw Man... Mano, é que tem... Podia ser tanta coisa. Podia ser tanta coisa, podia ser tão melhor, cara. Agora, finalmente, não sendo mais o protagonista. Mas sim, é a questão do Denji largar o ego, que nem eu falei antes no outro vídeo do Narras, é exatamente isso. É o processo do Denji de se desvincular da figura do Chainsaw Man, que tanto fazia ele sofrer. Ele via o Chainsaw Man, o fake Chainsaw Man tendo sucesso, ele queria a fama pra ele, mas ele não queria largar na Yuta. Ele queria largar na Yuta, mas ele não queria. Ele queria ser o Chainsaw Man, mas ele não queria. E ficava tipo nesse vai e vem muito louco. E, inclusive ele até fala pro Yoshi daquela vez lá, ele fala, qual você quer, mano? Ele fala, eu quero os dois, eu quero os dois. Só que você não pode ter os dois. Então ele larga completamente um para viver quem ele é, que é o Denji. Não sendo mais o cara que tem que suportar tudo, ele pode ter uma vida feliz e uma vida normal. Se você parar pra poder olhar toda a jornada da parte 2, é interessante pensar que a história de Chainsaw Man sempre foi, no fundo, um pouco sobre recomeçar, sobre perder e começar de novo, sobre aceitação. E essa página é sobre isso. A sensação amarga que o final de Chainsaw Man deixa pra mim, não é necessariamente porque a sensação que eu tenho que é interessante aqui, é porque toda a história de Chainsaw Man é uma tragédia. E por mais irônico que pareça, todos os personagens da história, sem exceção, todos, teriam uma vida muito mais feliz se elas nunca tivessem passado pra conhecer o Denji. No fim das contas, pensa no personagem do Aki, por exemplo. É irônico, mas ele vai ter uma vida muito mais feliz nunca tendo sido irmão do Denji. E é aí que o Fujimoto consegue fazer um final trágico, mas ao mesmo tempo feliz. É isso que dá esse gosto meio agridoce, meio amargo nas pessoas. Os personagens vão ter vidas mais felizes? Eles vão, mas o grande ponto é que eles não vão ser aqueles personagens que você... Será que a... Mano, qual que é o destino da Kobeni? Será que ela... Putz, tadinha. Conheceu e que você amou. No fim das Não posso nem falar, né? contas, é meio que... Não é que esses personagens, eles não existem mais porque o Fujimoto jogou a história fora. No fim das contas, é que esses personagens já existiram. O mundo deles já acabou. Graças a essa última decisão do Denji, o que ele fez aqui foi sacrificar praticamente todo o restante desse mundo pra que o Denji pudesse ter uma vida feliz. Mas pra isso, ele tinha que escolher entre ser o Chainsaw Man e ser uma pessoa normal. Você que E vai morrer do coração. leu a história, por exemplo, você Vai ter uma morte normal, uma vida normal, e é isso aí. conheceu a máquina. Às vezes é melhor assim mesmo, né? Você leu a Máquina como um vilão. A Máquina que queria uma família, que ela queria derrotar o Chainsaw Man, que nunca conseguiu e que ela morreu desprezada por conta disso. Você já leu a história daquela Máquina, isso já aconteceu. O que você tem agora é uma outra personagem que com outras memórias e outros gostos. Só pra poder dizer com sinceridade pra vocês, jovens, possivelmente, o final de Chainsaw Man não é exatamente o final perfeito ou o final que a maioria das pessoas esperariam exatamente. Ele é um final que parece que em muitos pontos soa apressado. Não, eu não acho que resetar o universo é terrível e nossa, esse final foi o pior da história dos mangás, porque a história de Chainsaw Man sempre Não, pior não é não. foi uma tragédia. Sinceramente falando, depois do mundo ter chegado ao seu iminente fim, eu não sei se as pessoas esperavam que o Denji ficasse sofrendo até o último segundo da história e de repente ele morresse ou todo mundo morresse. Porque era meio que isso que ia acontecer no fim das contas. Eu acredito que muitas pessoas vejam histórias com expectativas claramente reais. Eu me lembro que antes de ver a história com o último capítulo lançando, as pessoas tinham 1 milhão de expectativas muito específicas de coisas que iam acontecer, detalhes, e aí até uma parte 3 com trocentas milhões de coisas, até eu Qual que é o demônio da Kobeni, Linkzinho? Fale. mesmo cheguei a falar. E seria legal Eu só quero saber disso. se tivesse uma parte 3, mas depois de ter lido a parte 2 inteira, eu conseguia sentir que tava chegando no final, sinceramente. Eu senti que o Fujimoto contou a história que ele queria contar, e se você ler essa história menos pensando em como as lutas e os grandes plots tinham que fazer sentido, e mais pensando que isso daqui era uma história sobre o Denji, era uma história sobre a Asa, era uma história sobre esses dois personagens aprendendo sobre a vida, era uma história com muitas mensagenzinhas escondidas e colocadas nas entrelinhas, e que cada capítulo conseguia passar uma sensação e uma emoção diferente. Eu não sei se é exatamente porque os anos vão passando e você vai ficando mais velho e tende a aceitar melhor as coisas, mas eu acho que eu consegui gostar bastante desse final, principalmente porque eu não tava com uma mega expectativa do que ia acontecer. Eu simplesmente tinha lido a parte 2 inteira um dia atrás e eu já tava me sentindo satisfeito. Eu falei isso em um momento na internet, mas é como se eu já tivesse me servido com um grande prato e pra mim esse final era meio que só a sobremesa. Eu não me importava tanto com como a história ia acabar, a não ser que fosse realmente destrutivo e eu não conseguia mais gostar de nada de Chainsaw Man, mas eu não sinto que a jornada em si foi apagada. As mensagens da história, tudo o que aconteceu ainda tá lá. Pra mim foi maravilhoso. Vi dezenas de pessoas indignadas
decepcionadas com como o final da história foi, a expectativa de como elas esperavam que muita coisa fosse acontecer, ou muitas pessoas acreditando na ideia de que eu me senti trouxa porque eu li a história toda e agora eu sinto que tudo isso foi pra nada. O que pra mim é engraçado. É como se as pessoas tivessem lido toda a história e visto todos os personagens, e tudo isso só tem algum significado se os personagens e a história terminarem do jeito que eu quero. Se você tem um reset, então isso significa que tudo foi pra nada e nada tem significado nenhum. Mesmo que todos os capítulos tenham muito significado. Eu li 200 e poucos capítulos da história de Chainsaw Man, e eu posso afirmar com toda certeza absoluta do mundo que Chainsaw nunca foi uma história exatamente muito sobre o universo de Chainsaw Man em si. Se você leu a história toda, eu quero que você me explique como é que funcionava o poder da maioria dos demônios da história. Eu tenho certeza que você não faz a menor ideia. Que bicho que era mais forte que qual bicho, qual poder que era mais forte do que o outro. Todos os poderes da história de Chainsaw Man estavam ali simplesmente por estar. A história era meio que quase como se fosse um filme do estúdio Ghibli, sabe? As regras não eram a parte mais importante da história. A parte mais importante era a história do menino sonhador que não conseguia aproveitar a vida. Sendo bem sincero, como eu disse pra vocês, é como se eu conseguisse dizer que o final da história de Chainsaw foi um 7/10 pra mim. Ele é um final que representa tudo que Chainsaw Man sempre foi. Poético, caótico, sujo, desajeitado, mas muito lindo. Eu acho que é um final extremamente corajoso por parte do Fujimoto, porque a cada 10 pessoas que olharem isso daqui, vão ter uma 7 que vão pensar, nossa, que final bosta. Mas algumas pessoas vão conseguir olhar pra toda a jornada que o Denji teve e entenderem algumas coisas. Que a vida não é só sobre os grandes sonhos. Às vezes você tem que deixar aí. Cara, como eu falei, a ideia é muito legal, mas a execução, meu amigo, tipo, pô, tudo que o Linkzinho tá falando é a ideia, e é muito legal a ideia. A ideia é muito legal, a ideia é exatamente isso, cara, mas a execução, porra, cara, com uma arte depreciada, piorando a cada capítulo que passa, com 2 capítulos de preparo pra isso aí, você fica tipo, cara, um monte de plot com um baita potencial, não de estender a história, mas de fazer algo legal, de trabalhar temas legais. Parece que só cansou. Realmente parece que só cansou. Eu não acho que ele cansou, tá? Eu não acho que ele cansou. Mas é a impressão que dá, tá ligado? A impressão que dá é essa. E eu acho muito legal a ideia da coisa, que nem tudo que o Nickzinho falou aqui tá no mangá. É exatamente isso. A ideia é exatamente essa. Eu acho a ideia muito boa. Por isso que eu falo, eu gostei do final, mas eu não acho que é um final bom. Porque só a ideia não carrega uma obra. Senão o Shingeki seria o melhor mangá de todos, né? Às vezes você tem que recomeçar, você tem que apreciar uma vida comum, conviver com o fato de que você nunca vai alcançar certas coisas e tá tudo bem. Ver as tragédias de cada um desses personagens e aprender alguma coisa com eles. Ter essa sensação muito engraçada de que eu queria que esses personagens que eu vi por 200 capítulos tivessem uma conclusão, mas a história era uma tragédia de qualquer forma, mesmo que a gente tivesse seguido até o... Tokyo Ghoul também é uma tragédia, também é sobreviver uma vida normal. Tokyo Ghoul tem tudo isso e tem muito mais personagem. E mesmo assim, conseguiu fazer um uso mais inteligente de todo o elenco, ao mesmo tempo que também deu uma jornada satisfatória numa execução com um tempo, cara, maior. Conseguiu preparar um terreno para um final mais adequado, tá ligado? Então, é só essa diferença, tá ligado? Tipo, aí a galera também critica o final de Tokyo Ghoul, embora eu não ache ruim, tá? O final de Tokyo Ghoul do mangá, eu não acho ruim. Eu acho ok, tem seus problemas também, mas assim, comparar com o final de Chainsaw Man é 1000 vezes mais apressado, é 1000 vezes pior em qualidade e é 1000 vezes mais, cara, sem resposta. Tipo, não é que, precisa de resposta pra entender, não. Até porque, mano, eu gosto de pensar, eu gosto de quando deixa em aberto. Mas, cara, é que tem tanta coisa, sabe? Porra, tanto plot que não foi aproveitado, cara. O último capítulo com esse Denji aqui, aquela asa, aquele mundo já tinha se acabado. No final das contas, o Denji e o Pochita prometeram que iam criar um novo mundo onde a asa pudesse ser... O Tatara foi muito mal utilizado. Cara, o Tatara, você vai falar do Tatara, mano. Compara o Tatara com qualquer vilão secundário de Chainsaw Man. Te desafio a achar um que sole o Tatara. Na moral, te desafio a achar um vilãozinho aí de Chainsaw Man que acabou melhor que o Tatara. Não tem. Mano, não tem. Ser feliz. E foi meio que exatamente o que eles fizeram. Eu ainda espero que algumas pessoas possam olhar pra jornada de Chainsaw Man anos depois e pensarem, pelo menos, que foi divertido. Eu li cada capítulo dessa história sentindo alguma coisa. Fosse raiva, ódio, tristeza, alegria, cenas engraçadas, cenas tensas. Chainsaw Man é uma história que tem muitos defeitos, mas muitas qualidades. E como eu disse pra vocês, esse não é um vídeo pra convencer as pessoas a gostarem do final, acharem ele médio, bom, ruim. Eu tenho certeza absoluta que cada pessoa deve ter entendido e sentido uma coisa vendo o final. Se você procurar, você talvez encontre 800 milhões de defeitos
defeitos que são impossíveis de refutar e que realmente possam ser erros e coisas que não sejam muito boas na história. Mas pessoalmente dizendo, esse é o vídeo de uma pessoa que gostou das mensagens que eu vi, eu gostei da jornada que eu vi, e eu fico muito grato por toda a história de Chainsaw Man. E mesmo que muitas pessoas consigam odiar a história... Não, eu também, mas uma coisa, sobre Chainsaw Man, eu me considero fã de Chainsaw Man, mas eu não me considero fã de Jujutsu. Embora eu ache que o final de Jujutsu foi melhor que o de Chainsaw Man. Eu prefiro o de Chainsaw Man, óbvio. Sou mais fã de Chainsaw Man do que de Jujutsu, com certeza. Mas o final de Jujutsu, ao meu ver, dá um pau, tá? Dá um pau. Foi mal, falei, dá um pau. Gosto mais de Chainsaw Man? Gosto. Admito, cara. Não tem problema admitir que uma coisa é melhor que a outra em algumas coisas. Estrutura e tal. É melhor. E é isso aí. Por causa do final, eu sempre vou amar muito ela. Também. Ótima obra, eu acho muito legal, cara. É uma obra muito boa de acompanhar, muito boa. Muito boa de ler, é descontraída, sabe? Não é um mangá que você vai ler, tipo, tá bom, bora lá. Meu professor de filosofia tinha me falado um bagulho parecido, de tipo, Oi. não é porque você passou 3 anos num relacionamento onde tudo foi feliz, mas ali na semana final você descobre uma coisa horrível que faz vocês se separarem, que todos esses 3 anos foram uma merda, tá ligado? Sim. Se teve momentos felizes, velho, agarra esse momento feliz, não fica se focando no final horrível, tá ligado? Uhum. Aí eu levei isso como filosofia de vida, de tipo, aproveita o agora porque o final vai ser ruim de qualquer forma. Não, nem sempre vai ser ruim. Às vezes o final pode ser bom, pode ser ok. Pode ser um final neutro também, pode ser neutro. Mas entenda a jornada. E que nem a galera aqui no chat tava falando, perdi 3 anos de vida vendo Chainsaw Man. Cara, porra, vai dizer que você não gostou de ir no cinema ver o filme da Reze. Vai me dizer que isso não foi legal. Vai dizer que você não aproveitou. Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Vai muito além disso, velho. Bora pro próximo.